Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Canta para essa pessoa que está ao seu lado, canta para ela, ide. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Hoje, a igreja coloca diante dos nossos olhos o grande mistério da conversão. Através de uma conversão que para nós é exemplar, a conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do mundo pagão, o apóstolo que soube romper as fronteiras. Ide por todo mundo, em obediência ao Senhor. Como é possível que Paulo tenha se convertido? Vamos tentar perscrutar esse mistério. Como é que aconteceu a conversão de Paulo? E talvez assim enxergar como é que nós poderíamos nos converter mais ainda. A primeira coisa que nos chama a atenção no apóstolo Paulo é a sua radicalidade. Paulo é um radical. Ele viveu intensamente a sua religiosidade mesmo antes da conversão. Então, vejamos que Paulo não se converte de um ateísmo, não. Paulo era profundamente religioso, profundamente obediente, pelo menos era essa a impressão que ele tinha. Ele seguia a palavra de Deus, e justamente esta obediência àquilo que ele achava que era a palavra de Deus, foi que o levou a perseguir os cristãos. Nós precisamos entender, e isso talvez pelo fato de nós sermos católicos desde o nascimento e estarmos num país predominantemente católico, talvez nós não compreendamos o escândalo que é, para o povo judeu, a pessoa de Jesus Cristo. Vou contar um pequeno episódio. Uma santa judia, que também se converteu como o apóstolo Paulo, chamada Edith Stein. Ela depois se tornou carmelita, e no convento carmelita ela recebeu um outro nome, Santa Teresa Benedita da Cruz. E com esse nome ela foi canonizada. Mas ela teve uma conversão extraordinária. Um dia, ela estava hospedada, judia que era, estava hospedada na casa de um casal de evangélicos protestantes. E o casal teve que sair, ela não estava muito bem, ficou em casa. E então, ela ficou em casa, começou a vasculhar um pouco a biblioteca daquele casal e por acaso tirou um livro a esmo da prateleira. Era a vida de Santa Teresa d'Ávila, narrado por ela mesma. Ela, por curiosidade, começou a ler e não conseguiu parar de ler. Ela passou a noite inteira lendo aquele livro. No final da leitura, já de manhã cedo, ela fechou a contracapa do livro e disse: aqui está a verdade. E se converteu. Ela, grande filósofa,
auxiliar de um grande filósofo chamado Edmund Husserl, também ele judeu, se converteu, tornou-se carmelita. Mas antes de entrar no convento, claro, ela teve que enfrentar todo o problema da família dela, que era judia. Um dia ela foi visitar a mãe. A mãe era devota, judia, praticante. E acompanhou a mãe até a sinagoga. Participaram do culto sinagogal. E depois, voltando para casa, a mãe dela perguntou: o que você achou daquilo que o rabino disse? A Edith disse: mãe, ele disse coisas muito bonitas. Ele realmente falou, interpretou a Torá, a lei, a palavra de Deus, de forma extraordinária. Aí houve aquele pequeno silêncio. A mãe dela então disse: então quer dizer que nós não somos tão maus assim? Aí Edith olhou para a mãe e disse: mãe, eu me converti para o cristianismo, mas eu não neguei aquilo que eu sou. Eu continuo judia, continuo pertencendo ao povo judeu, e é justamente por amor à promessa que Deus fez ao povo judeu que eu me converti ao cristianismo. E então houve mais um longo silêncio, e elas caminhavam de volta para casa, e a mãe de Edith fez a ela a pergunta, que é a grande pergunta do povo judeu, o grande escândalo, a grande pedra de tropeço, que foi o escândalo também para Paulo. Ela, pensativa, perguntou assim para a filha: mas minha filha, se ele era um homem bom, falando de Jesus, se ele era um homem bom, por que se fez Deus? Entendeu o escândalo? Eis aí. Para um judeu é impossível que aquele homem que morreu crucificado seja Deus, porque Deus não se faz homem. Entenderam? Para a cabeça deles é uma blasfêmia chamar aquele homem de Nazaré de Deus. Para os judeus, nós cristãos somos infiéis, porque fizemos de um homem Deus, e Deus não pode ser um homem. Para eles, nós somos idólatras. Então São Paulo, quando perseguia os cristãos, perseguia aquilo que ele achava que era uma blasfêmia. Como é possível que aquele homem seja Deus? Não pode ser. E por isso, São Paulo odiava Jesus com todo o seu coração, porque amava Deus. São Paulo odiava Jesus, porque Jesus não podia ser Deus. E aí, São Paulo seguia com radicalidade a sua consciência. São Paulo realizou, na prática, aquilo que Jesus disse profeticamente: alguns acharão que estão prestando culto a Deus quando vos matarem. Vos matarão e acharão que estão prestando culto a Deus. Ou seja, São Paulo, o próprio Atos dos Apóstolos nos diz isso, que São Paulo aprovou a morte de Estevão, que São Paulo achou coisa boa, Saulo achava coisa boa, que os cristãos fossem perseguidos, e ele usou todas as suas forças, com toda a sinceridade do seu coração, ele perseguiu os cristãos, porque achava que os cristãos eram blasfemos, idólatras, infiéis, e estavam fazendo de um homem Deus. Como é possível que um homem tão convencido da sua religião, como é possível que um homem tão convencido e tão radical como Paulo era,
de repente mesmo, mude completamente. De perseguidor dos cristãos, ele passe a ser um dos cristãos mais fervorosos, mais entregues e mais radicais. Se nós pegarmos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz uma lista das aflições pelas quais ele teve que passar. Ele naufragou várias vezes, teve que ficar boiando na água durante dias para pregar o evangelho. Foi açoitado, passou perigo de assalto por ladrões, tantas coisas, perseguido, apedrejado. São Paulo sofreu a miséria por amor a Jesus, a tal ponto que ele diz na carta aos Filipenses: tudo que antes eu considerava um valor, eu comecei a considerar como lixo e como perda, porque, diz ele também na carta aos Filipenses, no 1º capítulo, para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Aquele Cristo que ele odiava, e agora diz, para mim, viver é Cristo. Como foi que aconteceu esse prodígio? Extraordinário. É que São Paulo, naquele caminho de Damasco, meus irmãos, foi atingido pelo amor de Deus, foi alcançado pelo amor de Deus. O próprio São Paulo diz: eu fui alcançado, e agora que fui alcançado por Ele, corro para alcançá-lo. E dou este impulso para alcançá-lo. Que impulso é esse? O amor. O próprio São Paulo diz: o amor de Cristo nos impulsiona no pensamento de que um morreu por nós. Vejam, ele foi atingido pelo amor de Deus. E aqui está a experiência da conversão de Paulo. Saulo se converte e se torna Paulo. Morre Saulo e nasce Paulo. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo amor de Cristo. Mas vejam, nós estamos acostumados a ouvir que Jesus nos ama. Mas vejam aqui a experiência própria de São Paulo, é que São Paulo se sentiu profundamente amado por Jesus no mesmo momento em que ele profundamente odiava Jesus. Aqui a grande conversão de Paulo. Quando ele odiava, se sentiu amado por aquele que ele odiava. Quando ele perseguia, se sentiu salvo e redimido por aquele que ele perseguia. Quando ele queria tirar a vida de todos os cristãos, ele sentiu que sua vida foi resgatada do abismo por um homem que derramou o seu sangue por ele. E este homem não era somente homem, este homem era Deus que se fez homem. Deus que se fez homem. O que o povo judeu não compreende, e nós rezamos por eles e pedimos que eles compreendam, é que Jesus não é um homem que se fez Deus, mas é Deus que se fez homem. E aí eles respondem: mas é impossível que Deus se faça homem. E nós dizemos: o poder de Deus não se manifesta somente na grandeza, o poder de Deus se manifesta também na capacidade de se fazer pequeno. Porque aqui é um poder extraordinário, o poder de se aniquilar, o poder de se fazer pequeno, humilde e servo. Aqui se manifesta a grandeza de Deus, aqui se manifesta o quanto Deus é extraordinário, porque Ele vai onde eu estiver. Aqui está, Ele vai onde eu estiver.
E aqui eu quero dirigir uma palavra aos jovens. Nesse final de semana, nós teremos o acampamento PHN. E eu quero falar a você, jovem. Você que especialmente está aí em casa e que por acaso sintonizou a televisão agora. Não mude de canal, não. Não mude de canal e espere. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para que você venha ao acampamento deste final de semana. Meu irmão, minha irmã, eu não sei que inferno você está vivendo. Eu não sei aonde foi que você desceu, em que abismo de ódio você desceu. Eu não sei. Mas não existe longe para Deus. Não existe lugar distante suficiente. Deus vai. Deus é capaz de descer ao abismo onde você se encontra. Deus vai onde você está. Saia do inferno, porque Deus, você acha que você está longe dele? No inferno que você vive? Não. Deus foi atrás de você no inferno. Deus desceu e foi até você, porque no inferno do ódio em que Paulo vivia, Deus foi atrás dele. Foi Jesus quem alcançou Paulo no inferno do ódio. E gente, não existe inferno maior do que o ódio. O ódio é terrível. Quem sofre com ódio é aquele que odeia, não aquele que é odiado. Se você odeia, se você guarda mágoa, rancor, se você não consegue perdoar e se corrói por dentro, ferido, se sentindo injustiçado, saiba que você está acabando com você, não com a pessoa que você odeia. Você está vivendo um inferno. É o seu fígado, é o seu estômago, é o seu corpo que está pagando com isso e a sua alma. Paulo vivia o inferno do ódio. Paulo achava que odiar era louvar a Deus. Paulo achava que odiar era prestar culto a Deus. E no entanto, ele foi atingido por uma efusão extraordinária do Espírito Santo. Sim, porque o nome do amor de Deus é Espírito Santo. O nome do amor que Jesus tem por nós é Espírito Santo. O nome do amor que o Pai tem por nós é o Espírito Santo. Paulo foi atingido pelo amor de Cristo. Quando ele odiava, se sentiu amado. Quando ele odiava, recebeu amor. Quando ele perseguia, recebeu vida entregue, doada. Que experiência extraordinária, aquela de Paulo no caminho de Damasco, de sentir e de ver com sua própria carne, no seu coração. Sim, porque Paulo ficou cego na carne para poder enxergar. Paulo ficou cego para poder enxergar e ver o amor com que ele foi amado. Paulo diz: Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele ao pensamento de que morreu por nós, que alguém morreu por nós. E aí, este é o combustível de Paulo. É isso que levou Paulo até as fronteiras últimas do mundo, pregando o Evangelho. Não tinha barreiras, não tinha perigos, não tinha problemas para ele, porque ele se sabia amado. Ele foi atingido pelo amor de Cristo, pelo pensamento de que ele morreu por mim na cruz. Eu o persigo, eu sou contra ele, mas ele morre por mim. Eu sou contra Cristo, mas ele me paga me amando e morrendo por mim. Meus irmãos, esta é a experiência
cristã fundamental. Esta é a experiência cristã fundamental, da qual ninguém que se chame cristão pode se dizer isento. Nós precisamos e devemos experimentar isto. E como é que isto é possível? Pense na sua vida. E aqui, eu que já falei, aqueles que estão no inferno das drogas, do sexo, e iremos falar mais também para os nossos queridos jovens nesse final de semana, mas hoje, nessa quinta-feira de adoração, eu quero falar também para você que é devoto, que é peregrino, que é romeiro e que está aqui e que veio a Canção Nova. E você que acompanha em casa, quero falar para você também. Quero dizer para você que, embora você seja tão católico, devoto, piedoso, quem sabe até de comunhão diária, confissão bastante frequente, embora você seja bastante de Deus, você sente ou não sente que no fundo, você não dá conta? No fundo, você não se sente à altura do seu chamado de cristão, da sua vocação de cristão. Quantas e quantas pessoas a gente atende no confessionário, e os padres aqui poderiam testemunhar conosco, quantas pessoas nós atendemos no confessionário e que dizem: padre, eu pequei, e eu fiquei tão triste comigo mesmo, eu fiquei tão triste comigo mesma. Por quê? Porque eu que sou cristão fui fazer logo isso, eu que sou convertido fui fazer isto. Como que eu fui capaz de fazer isso? A minha reação quando eu ouço esse tipo de coisa no confessionário é dizer: meu irmão, minha irmã, não seja soberbo. A pessoa leva um choque, né? A pessoa está lá fazendo um ato de humildade, dizendo: veja, o meu pecado. Sim, não seja soberbo de achar que você é tão especial. Como que isso foi acontecer comigo? Você não se perturba com o pecado alheio. Que os outros pequem não é nada especial. Agora, como que foi acontecer logo comigo? Não, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atrás disso, existe um pensamento contra o qual Paulo lutou a vida inteira. Que é o seguinte: eu preciso merecer, eu preciso fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Eu preciso ser santo para Deus me amar. São Paulo lutou contra isto a vida inteira. Por quê? Porque é justamente o contrário. Eu, sendo amado por Deus, irei responder com a santidade. Então, deixa eu dizer, Deus não está esperando você ser santo para amar você, não. Deixa eu repetir isso. É importante que você ponha isso no seu coração. Deus não está esperando você ser santo para amar você. Ele ama você no meio da sua sem-vergonhice. Ele ama você no meio do pecado. Ele ama você embora você já seja de igreja. Ele ama você. Por quê? Porque justamente é este amor que nos alcança no nosso pecado e com o qual nós respondemos com a santidade, ao qual nós respondemos com a santidade. Compreende isso? Você precisa prestar atenção nisso, porque senão nós somos prisioneiros da soberba. E a soberba, vocês sabem, é o pecado do demônio. É um pecado grave.
Que soberba? O que quer dizer a soberba? A soberba quer dizer o seguinte, não, é o seguinte, eu vou me comportar direito, eu vou seguir os mandamentos, eu vou me converter, eu vou ser bem limpinho e bem puro, e quando eu for santo, aí eu vou dizer, Deus, eu estou aqui, pode me amar. Você está querendo comprar o amor de Deus, você é um soberbo. Não, Deus ama você agora. Deus ama você agora antes de você se confessar. Deus ama você mesmo que você esteja em pecado grave. Deus ama você. Deus alcança você onde você está, como alcançou Paulo, e já ama agora. Não está esperando a confissão para amar você, Ele já ama e já derrama todo o seu amor em você. Agora, cabe a você corresponder a esse amor e amar de volta e ser santo. Tomar vergonha na cara e mudar de vida. Sim, porque o ser de santos é a resposta nossa. O ser santo é a nossa resposta ao amor que nos alcançou. São Paulo diz, eu fui alcançado por Cristo. E agora, eu dou um impulso na minha vida para alcançá-lo. Vejam, parece uma contradição, mas é isso mesmo. A Sagrada Escritura, quando ela tenta expressar as coisas de Deus, às vezes ela formula palavras e exemplos e coisas que parecem contraditórias. Mas é que a riqueza do amor de Deus, às vezes não consegue ser expressa na pobreza de nossas palavras humanas. Então São Paulo tenta expressar essa riqueza nesta fórmula. Ele diz assim, eu preciso alcançar aquele que me alcançou. É contraditório, né? Ou seja, se ele já me alcançou, então não preciso mais alcançá-lo. Mas é assim. Deus não se afasta de nós e, no entanto, nós podemos nos afastar de Deus. As duas coisas são verdade. Ele nunca se afasta de nós, mas eu posso me afastar dele. Ele me alcançou com a sua graça e com o seu amor, mas eu preciso alcançá-lo também. Então, São Paulo usa essa linguagem, que eu preciso dar um impulso na direção dele. A palavra que está na Sagrada Escritura em grego expressa bem isso, epectasis, é um impulso, é um pulo, é aquele impulso que o corredor dá na reta final. Não sei se vocês já tiveram a experiência de participar de uma corrida, quando na reta final, você está avistando o ponto de chegada e os outros competidores estão ali ao seu redor, todos dão de si o máximo para chegar lá, e alguns corredores até no final se jogam para frente, no impulso de pelo menos com o peito ultrapassar aqueles que vêm correndo com ele. Este impulso é o que nós precisamos dar. Nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, precisamos dar um impulso, precisamos ser diferentes. Eu me confessei hoje de manhã, e eu dizia para o meu confessor, Padre, eu preciso dar um impulso na minha vida, porque parece que eu parei de progredir. Você sabe quando você mais ou menos leva a sua vida, etc., mas tem aqueles pecados que vão virando pecado de estimação, pecados que você diz assim, mas esse daqui é tão pequenininho, que não preciso me preocupar com ele, eu não preciso melhorar, não, isso daqui já está bom, esse nível aqui de conversão já está bom. E hoje, festa da conversão de São Paulo, eu me senti envergonhado de carregar o nome deste grande homem, de ser Paulo, mas não merecer o nome de Paulo. Me coloquei diante do meu confessor e disse, Padre,
eu quero dar um impulso na minha vida. Eu quero dar um impulso novo para ser um padre melhor. Por quê? Porque eu não mereço ser padre. Essa é a primeira coisa. Eu não mereço ser padre. Se nós dependêssemos do mérito, nenhum de nós estaria aqui na missa. Porque nós não merecemos estar na missa. É até quase uma loucura. Quando todos os dias a gente se aproxima do altar de Deus. Muitas vezes eu estou na fila para entrar, para celebrar. E eu fico pensando assim, meu Deus, que loucura é essa que eu vou fazer? Eu sou maluco de celebrar missa. Como que eu tenho coragem de celebrar missa? Como é que eu, pecador, vou celebrar missa? No entanto, vem a verdade que há 10 anos atrás, Deus colocou no meu coração. Eu também sou padre há 15 anos, como nosso irmão que está fazendo 15 anos de padre. Parabéns. Deus revigore, dê força de sacerdócio, cheio deste amor que nos alcança. Eu também tenho 15 anos de padre, mas a conversão mais importante da minha vida, e a gente se converte todo dia, pode ser que ainda tenha uma conversão mais importante ainda pela frente, Deus é quem sabe, mas a conversão mais importante da minha vida aconteceu há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu já tinha 5 anos de padre. Eu digo sempre para os meus seminaristas, olha, e aqui é para os seminaristas também, tá? Não esperem ser padre para se converter, viu? Porque é muito vergonhoso a gente ter que dar esse testemunho. É vergonhoso você chegar e dizer, ó, eu só fui me converter depois de padre. Entende? Então, seminaristas do Brasil, tratem de se converter antes da ordenação, porque o povo de Deus espera de vocês um coração convertido, pelo menos um pouco mais convertido. Pois bem, 10 anos atrás, quando eu fui alcançado por Deus nessa conversão, uma das tantas da minha vida, eu percebi isso, que ser padre não era a medalha do menino bem comportado, entende? Chegar e dizer, olha, eu sou um rapaz bem comportado, um seminarista exemplar, e já que eu sou tão bonzinho e comportado, agora Deus me dá a medalha do sacerdócio, mereci, obrigado. Não, porque infelizmente eu fui ordenado com essa mentalidade, e Deus precisou me alcançar para ver se muda a mentalidade desse padre. Como é que Deus fez? E o que é que Deus fez em mim? Ele me mostrou claramente o contrário. Que eu não sou padre porque eu sou santo. Mas se Deus quiser e tiver misericórdia de mim, eu vou ser santo porque eu sou padre. Porque é o sacerdócio que vai me santificar. É o caminho do sacerdócio que vai me santificando. E eu acho que todo padre pode dar esse testemunho. Quantas vezes eu tenho preguiça de rezar? Quantas vezes eu tenho preguiça de levantar da cama de manhã, de madrugada, mas como a nossa missa é 15 para as 6 da manhã, 5h45, lá no seminário, tem missa, e eu vou ter que fazer homilia na missa, porque eu tenho que fazer homilia, eu então rezo, faço a minha Lectio Divina, minha meditação orante da Palavra de Deus, e deixo que Deus fale ao meu coração com aquele evangelho do dia. Eu que estava sem vontade de rezar, no final da oração digo, meu Deus, obrigado, porque eu tinha que fazer essa homilia, e porque Deus, com aquela meditação, com aquela oração, Deus me converteu também. Deus fez o bem para mim. Deus me fez uma pessoa melhor. É impressionante isso. Por que nós temos que santificar os outros? A gente termina se santificando. Então Deus não me deu o sacerdócio porque eu mereço.
Deus não me deu o sacerdócio porque eu sou um menininho comportado. Não. Deus me deu o sacerdócio porque Ele teve pena de mim. E disse, esse sujeito, se for por ele mesmo, ele não se converte não. Eu vou ter que dar o sacerdócio para ele santificar os outros. E assim, quem sabe, ele se converte. E assim, quem sabe, ele reza. Porque se dependesse só de mim, eu era um preguiçoso e não rezava. Mas como eu tenho os irmãos que eu preciso servir e santificar pelo sacerdócio, aí Deus me santifica também. É assim a nossa vida. Vejam, Deus não está esperando sua conversão para amar você. Ele já ama. Por isso agora, toma vergonha na cara e responde com a santidade. Converte. Dá este impulso novo. Esse impulso novo na sua vida. Vai na direção dos outros. Prega o evangelho. Seja apostólico. Usa uma camiseta que diz alguma coisa para tocar o coração das pessoas. Dá um testemunho, às vezes silencioso. Ama as pessoas lá onde você se encontra. Na repartição pública onde você trabalha. Na empresa onde você presta serviço. No ônibus que você pega todo dia. Dá um testemunho silencioso. E ama de volta aquele que nos amou. Como dizia Santo Agostinho, como não amar de volta um amor assim? Uma vez que nós fomos amados, como não amar de volta? Como não amar de volta nosso Senhor? Uma vez que Ele nos alcançou, como não alcançá-lo? Por isso eu peço hoje para mim, e eu peço para você, para todas as pessoas que nós amamos, esse impulso, esse novo impulso da graça de Deus, de ser gente conforme o coração de Deus, de responder esse amor com que nós fomos amados. Por isso eu peço a você, fica de pé um momento, vamos rezar e pedir a Deus, ainda é parte da homilia, nós vamos concluir essa homilia com esta oração. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Se coloca diante do Senhor, se coloque diante dEle. Senhor, Deus de bondade e misericórdia, nós colocamos o nosso coração diante de vós. Vós conheceis, Senhor, vós sabeis. Olhai, Senhor, para o nosso coração. Nós já estamos convertidos, Senhor, mas ainda não estamos convertidos. Nós já fomos alcançados por vós, mas precisamos ainda vos alcançar, ainda mais. Nós os pedimos, Senhor, olhai. Olhai para o nosso coração, nesse dia da conversão do vosso servo, apóstolo Paulo. Olhai para o nosso coração acomodado. Olhai para o nosso coração que já se habituou com os seus próprios pecados. E tem compaixão, Senhor. Olhai para nós, porque o vosso olhar nos cura. Olhai para nós e alcançai-nos mais uma vez, porque nós não temos força. Nós não temos força para dar esse pulo, para dar este salto. E vem ao meu coração aquela passagem do Evangelho do cego Bartimeu, em que o cego pede a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Faça essa oração. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade, Senhor, e olha para o meu coração. Meu coração que precisa se converter mais uma vez. Tem compaixão e misericórdia, Senhor. Tanta coisa te atrapalha de fazer essa oração, não é verdade? É como aquelas pessoas ao redor do cego Bartimeu que diz: cala a boca, não fala. Mas o cego gritava e falava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Até que Jesus para
Jesus para e diz: tragam-no aqui. E alguém diz para o cego: coragem, ele te chama. E o Evangelho diz assim: e o cego, dando um pulo, deixou o seu manto e foi até Jesus. Eu nunca vi cego pular, mas esse pulou. E é esse pulo que eu preciso. Jesus, eu preciso de um pulo cego na vossa direção. Me dá coragem, Senhor, a coragem que deste daquele cego, de pular na vossa direção, de pular para vós, de pular para os vossos braços, Senhor. Dai-me, Senhor, esta força, este impulso para vos alcançar, porque já me alcançastes, Senhor. Dai-me, Senhor, o impulso e a força, a coragem e a confiança daquele cego, que mesmo sem ver, pulou na vossa direção. Dai-me, Senhor, hoje, a força de dar esse salto, de pular e de me converter, de mudar mais uma vez, Senhor. Sim, Senhor, porque chega dos pecados de estimação, chega de continuar na mesmice, chega de continuar a dizer para o meu confessor os mesmos pecados de sempre. Jesus, como é vergonhoso, confissão após confissão, dizer e repetir sempre os mesmos pecados. Senhor, dai-me este impulso para mudar, para dar um salto na vossa direção, porque se nós não conseguimos vos alcançar, vós podeis nos alcançar com o vosso amor. Amém. Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem o teu amor. Eu não sou ninguém sem a tua graça. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem ti, Jesus. Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem o teu